Olá, pais e responsáveis. Sou a fonoaudióloga Deise, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais, e hoje estou aqui para pedir a ajuda de vocês. Nas escolas, os professores e pedagogos estão trabalhando com afinco e dedicação para auxiliar os estudantes, inclusive levantando informações sobre a presença ou a ausência de habilidades nas nossas crianças que facilitam o processo de alfabetização. Com isso, percebemos que, com o período de distanciamento da escola gerado pela pandemia, várias dificuldades nos nossos estudantes foram observadas neste aprendizado. Por isso, gostaríamos de pedir, através deste pequeno vídeo, seu auxílio para estimular em casa habilidades básicas e que potencializam o aprendizado da alfabetização. Passaremos 4 dicas que são valiosas para tornar este processo de alfabetização mais rápido e tranquilo para os nossos estudantes. A primeira dica é sugerir que você brinque oralmente com as palavras com a sua criança. Mas como? Vou explicar. Basicamente, seu filho precisa perceber auditivamente que as palavras são formadas por sílabas ou pedaços, que se repetem e formam todas as palavras que falamos, lemos ou escrevemos. Portanto, sugerimos que você brinque de dividir oralmente as palavras em sílabas. Por exemplo, fale para sua criança: quantos pedaços tem a palavra elefante? Sua criança deve dividir a palavra em sílabas em voz alta, contando os pedaços das palavras com os dedos. E-le-fan-te. Sua criança deve pensar e responder rapidamente que a palavra elefante tem 4 pedaços. Faça esta brincadeira com várias palavras. Você pode usar nomes de animais, de alimentos, de cores e de objetos. Qualquer palavra pode ser utilizada. Outra brincadeira com palavras é a seguinte: fale uma palavra para sua criança e peça que ela retire uma das sílabas e fale o que sobrou. Por exemplo, você fala a palavra cavalo e pede que a sua criança retire o pedaço do início. Daí você pergunta: o que ficou? Neste exemplo, sua criança deve pensar e responder rapidamente que a parte que sobra é valo. Saiba que quanto mais rápido seu filho conseguir responder, melhor será para o processo de alfabetização. Novamente, faça esta brincadeira com várias palavras. Você pode tirar sílabas do início, do final e até do meio das palavras que usar na brincadeira. Vamos olhar novamente o exemplo da palavra cavalo. Como já vimos, ao solicitar a retirada do pedaço do início, fica valo. Já se for solicitada a retirada do pedaço do final, fica cavá. E ao retirar o pedaço do meio, sua criança deve responder calo. Reforçamos que esta é uma brincadeira oral, sem necessidade da palavra escrita para acompanhar. A criança deve ouvir a palavra, pensar e dar a resposta oralmente. A segunda dica é ler para o seu filho todos os dias. E também aproveite para pedir que ele reconte a história que você contou. Este estímulo é importante para quando seu filho tiver que escrever um texto na escola, por exemplo. Nesta situação, é importante que ele já saiba contar histórias e que elas precisam ter começo, meio e fim, e que a organização das frases precisa fazer sentido para que o leitor as entenda. Recontar histórias é ótimo para estimular todos estes pensamentos. Além disso, lembre que a ciência nos mostra que crianças que escutam histórias possuem um vocabulário muitas vezes maior, além de melhor capacidade de formar frases para se comunicar do que aquelas que não têm esta estimulação. Para ter acesso aos livros, sugerimos procurar a biblioteca pública mais próxima e, inclusive, fazer a carteirinha de sócio para o seu filho poder emprestar livros. Colocamos aqui o endereço da nossa biblioteca pública, que fica bem no centro da cidade. Outra sugestão de acesso à literatura infantil é acessar sites que possuam livros digitalizados para ler, baixar ou imprimir. Sugerimos o link colocado aqui, que possui várias histórias para famílias lerem para os seus filhos. A terceira orientação é buscar no YouTube este vídeo. Ele traz a música As Letras Falam, que mostra para as crianças a relação entre as letras e os sons do português.
Sugerimos que cante sempre esta música com sua criança, pois esta é uma percepção fundamental para a alfabetização. E por último, nossa quarta orientação é baixar o app gratuito Grafogame Brasil, assim, com PH mesmo. Ele foi feito especificamente para auxiliar as crianças no processo de alfabetização. Mas não esqueça, quando seu filho utilizar o app, procure ficar por perto. Assim você conhecerá suas facilidades e suas dificuldades e poderá auxiliar muito mais. Estas foram as orientações de hoje. Saiba que para a sua criança, este apoio pode fazer toda a diferença. Desde já agradecemos sua colaboração e dedicação. Muito obrigada!